Eu vou passar uma palavra rapidinho para vocês, que fala um pouco sobre nós orarmos e intercedermos por alguém. Você sabia que você não pode orar por todo mundo? Não é que você não pode, é que algumas vezes pode ser que você não deva orar por todo mundo. Você sabia disso? Não? Então, eu vou te explicar. Vamos lá. Então, funciona assim. É mais ou menos assim, se vocês não conseguem entender. Quando você ora por alguém, simplesmente, se você não tiver um revestimento espiritual, de fortalecimento, toda a carga que está sobre a pessoa do mal que ela tá pedindo, assim, pra oração pra ela, então, toda aquela carga, todo aquele peso vai pra cima de você. É uma retaliação espiritual, sabe? Se você não tiver um revestimento espiritual, você vai sofrer essa retaliação. E eu posso, assim, dizer, eu passei por isso. Porque assim, então quer dizer que você não estava fortalecido. Pode ser que sim. Mas como eu sou uma pessoa que eu sempre tô fazendo jejum, sempre tô fazendo oração, um propósito, né? Então, eu tô sempre buscando estar alinhada às coisas de Deus, os princípios de Deus. Porque quando você dá brechas, porque nós somos falhos, então brecha é quando você comete um pecado, comete um erro, qualquer coisa. E aquilo é uma brecha pro inimigo conseguir entrar na sua vida e atuar na sua vida. E a gente é falha, a gente fala uma coisa que não deve, pensa uma coisa que não deve, sabe? Vê lá uma coisa que não deve, fica vendo. Então acontece, né? Então o inimigo usa dessas artimanhas para conseguir nos prejudicar. E quando você resolve interceder por alguém em oração, em jejum, às vezes só oração, né? Porque o jejum se você vai realmente interceder por alguém, você já tem que jejuar, né? Mas antes de tudo, você tem que estar fortalecida. É disso que eu falo. Porque, né? Vai vir essa retaliação sobre você. Se você não estiver fortalecida o suficiente, você vai sofrer. Esses tempos atrás, eu orei pela minha filha, porque ela não tava se sentindo bem, tava reclamando de muita coisa, não sei o que. Então, eu orei. Eu orei por ela e de poucas horas, assim, minutos, eu acho até. Eu senti uma opressão, assim, gigantesca. Eu, como já tenho esse conhecimento espiritual, eu sei que aquilo foi realmente uma retaliação. Porque eu estava orando por ela. Aí você pensa, mas então quer dizer que eu não posso orar pelo meu filho? Você deve orar pelos seus filhos. Você deve orar. É sua obrigação orar pelos seus filhos. Entende? Porque nós somos aqui autoridades em cima dos nossos filhos, sobre nossos filhos. Então nós devemos orar por nossos filhos. Constantemente. Não só por eles, mas por nós também, né? E por nós temos essa autoridade bíblica que Deus nos deu. Deus nos deu, então nós devemos orar. Então quer dizer que eu não posso orar por ninguém? Não é isso. Na Bíblia diz que nós devemos sim orar um pelos outros. Mas quando você resolve querer entrar numa batalha espiritual, né, pra ajudar uma pessoa que está ali opressa, porque tá depressiva, porque tá com ansiedade, porque tá com confusão mental, essas coisas, você precisa estar muito, muito bem revestida. Eu simplesmente pego o nome da pessoa, coloco no livro de oração da igreja, e depois que eu coloco na oração no livro da igreja, eu oro pela pessoa, assim, sabe? Não fervorosa, não assim, intensivamente, sabe? Intensivo, assim, sabe? Sempre orando a pessoa, né? E colocar no livro de oração ali, porque ali, geralmente, no livro de oração, vai unir mais pessoas, vai ter ali pessoas que foram ungidas por Deus pra estar orando por outras pessoas, né? Então, você tem que ter esse discernimento. Tá? Às vezes, Deus já te deu um discernimento e você já sabe, né? Isso é diferente, né? Mas eu falo assim, muitas pessoas leigas às vezes não sabem. Até, inclusive, aqui na Bíblia, tá na passagem de Mateus 17. Jesus exclamou. Aqui o que está acontecendo era um rapaz que o pai dele pediu para os discípulos de Jesus fazer uma oração para expulsar os demônios que estavam na vida do filho dele. Porém, eles não conseguiram expulsar os demônios. Então, ele foi pedir para Jesus. E aqui diz, no versículo 17. Jesus exclamou, geração incrédula e perversa, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram, em particular, por que motivo não podemos nos expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Então, quer dizer, precisamos sim estar revestidos, sim, de jejum e oração, se quisermos interceder por alguém. Tanto quanto a gente precisa se fortalecer primeiro. Jejum e oração pra gente, né? Porque a gente é falho, né? A gente sempre faz alguma coisa, comete erros, né? Somos humanos, né? Nós falhamos. Tanto até os próprios pastores, obreiros, eles também precisam de oração. Precisam que nós oremos por eles, porque eles também podem se enfraquecer.
E a nossa oração ajuda com que a pessoa consiga ter um fortalecimento. Você sabia disso? Quando você ora por alguém também, essa pessoa também consegue ter um fortalecimento. E falar a verdade, sempre alguém vai estar orando por nós. Não vai estar, às vezes pode ter pessoas orando assim diretamente, que você nem sabe, mas que Deus toca no coração da pessoa, pra pessoa orar por você. Deus está tocando no coração dela para ela falar alguém de alguma coisa, e essa pessoa vai receber essa oração, esse fortalecimento. Então sempre vai ter alguém orando por nós, sempre vai ter alguém. Sabe, não importa como, vai ter alguém orando por você. E nós precisamos ter esse discernimento, e esse discernimento só Deus dá pra você. Você pedir pro Espírito Santo, Espírito Santo, me dá esse discernimento, entendimento, mais da tua palavra, mais do Senhor, sabe, quando você quer saber mais dele. Porque, gente, o mundo espiritual não é brincadeira. Eu mesmo já tive, assim, algumas experiências, assim, de o próprio Espírito Santo me dar revelações de algumas coisas. Amém, sabe? De algumas coisas que acontecem, e eu fui tendo essa revelação, porque o Espírito Santo revelou a mim. E você só consegue isso quando você realmente quer ter essa conexão com Deus. Porque você tem que se renunciar, você tem que se posicionar em deixar as suas velhas atitudes, a sua vontade, da sua carne, aquilo que você fazia de errado, que no mundo eles queriam colocar, o mundo quer colocar pra você como isso é normal, é comum, e aquilo você sabe que lá no fundo aquilo é errado. Então, quando você resolve se posicionar e dizer, não, eu não aceito mais viver desse jeito, eu não quero mais viver assim, então você se posiciona, e a partir daquele momento, você passa a começar a querer mais ter conexão com Deus, a buscar mais a palavra de Deus, mais o fortalecimento. Então o jejum também é pra isso, pra nós nos fortalecermos, é pra nós renegarmos a nossa carne. E não é pra mudar Deus, não, é pra nos mudar. Porque nós somos falhos, o perfeito é só Jesus, que nós somos falhos, pecamos, erramos o tempo todo, sem nem perceber, nós cometemos. Entendeu? Também tem mais uma coisa. Quando uma pessoa pede pra orar por ela, pede pra você orar por ela, além de você ter que perguntar pra Deus se você pode orar por ela, às vezes Deus fala não. Por quê? Muitas vezes a pessoa, como eu disse, né, que a gente tem que renegar nossa carne, né? Temos que nos posicionar e dizer, não, agora eu não vou ficar em cima do muro, eu vou seguir a Jesus. Eu vou seguir os princípios de Jesus. Então, tem pessoas que simplesmente ficam ali, em cima do muro. Só lembra de buscar Deus quando precisa. Aí quando tá no bem bom, não lembra de Jesus. Não lembra de firmar um compromisso, não quer firmar um compromisso com Deus. Não lembra de Deus na hora que tá no bem bom. Só lembra na hora que as coisas tá ruim. Então, tem pessoas que precisam se posicionar. Tem coisas que Deus deixa acontecer na vida da pessoa para que a pessoa possa se voltar para Ele. Teve uma vez que eu estava orando e eu fui começar a orar por alguém. E no momento que eu comecei a pensar em orar por alguém, o Espírito Santo já na hora falou pra mim pra não orar. Pra não orar, porque ele diz, naquele momento pra mim, essa pessoa está passando por isso porque ele plantou. Na hora eu, parei na hora de orar. Então, se a pessoa não se posiciona, você vai estar gastando saliva, sabe? Quando você quer interceder por alguém, você vai estar gastando saliva ali, entendeu? Tá perdendo seu tempo, além de estar colhendo pra você o que a pessoa tá, todo o peso, a opressão, as retaliações virem em cima de você, simplesmente, entendeu? Então você precisa, além de ter esse revestimento, e ter essa direção de Deus de poder orar por outra pessoa, entende? E se a pessoa não se posicionar, tem coisas que é hereditário, que acontece na vida da pessoa que é hereditário, e coisas hereditárias não é com a sua oração que vai sair. A pessoa tem que fazer por onde? A pessoa tem que ver o que tá acontecendo na vida dela, e o que você pode fazer? Você pode instruir ela, olha, o que tá acontecendo com você, tem essa campanha aqui, você pode fazer essa campanha, eu te aconselho na igreja e tal, vou colocar seu nome no livro de oração e tal, mas você precisa buscar Deus, você precisa se conciliar com Deus, se posicionar, entendeu? Pra que realmente as coisas comecem a mudar na sua vida, porque coisas hereditárias, maldição hereditária, pragas, às vezes essas coisas que as pessoas lançam, né? As pessoas lançam pragas, sabia? Isso é uma conversa pra história, pra outro vídeo. Então a pessoa, se ela não se posicionar, não adianta nada você orar. Às vezes você vai lá, você vai lá, ora pela pessoa, até tipo, se a pessoa vai numa igreja, o pastor vai lá, expulsa o demônio daquela pessoa, o demônio sai, aleluia, glória a Deus. Ela voltou pra casa dela, o demônio purucou nela de novo, por quê? Porque ela vai cometer o pecado de novo, que ela já estava fazendo, e ele vai voltar. Então, a pessoa tem que se posicionar. E isso só muda se a pessoa realmente quiser, entende? Então, isso que eu explico pra vocês. Vocês devem ter esse entendimento, que é Deus que vai dar esse entendimento. De, quando for interceder por alguém, peça a direção de Deus. Se vocês podem, têm autoridade pra isso. Porque senão você pode colocar o nome da pessoa no livro de oração e durante uma oração sua, se Deus lembrar você dessa pessoa, o nome dessa pessoa, você fala o nome dessa pessoa. Mas não toma pra si. Não toma pra si. Tá? Então é isso. Mais alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários e eu tenho o maior prazer de esclarecer. E se eu não souber, eu procuro me informar e passo pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. Tchau!